O silêncio do espaço profundo raramente é quebrado, mas desta vez algo atravessou o vazio cósmico, trazendo consigo um enigma que deixou até os cientistas da NASA em alerta. O nome dele é 3I Atlas, um cometa interestelar vindo de fora do sistema solar, uma rocha de gelo e poeira que nasceu sob outra estrela, talvez a milhões de anos-luz de distância. Em julho de 2025, telescópios no Chile captaram um brilho diferente no céu. Não era um asteroide comum, nem um corpo conhecido. O sistema de vigilância Atlas, criado para detectar ameaças espaciais, registrou o intruso. O que os cientistas descobriram em seguida os deixou em choque. A trajetória do cometa era hiperbólica, o que significa que ele não pertence à nossa vizinhança cósmica. Ele veio de fora, de algum ponto distante da galáxia e agora cruzava o nosso caminho. As primeiras observações, feitas com o telescópio espacial James Webb, revelaram algo ainda mais impressionante: a sua coma. A nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo é dominada por dióxido de carbono em proporções nunca vistas em cometas comuns. Esse detalhe muda tudo, porque isso sugere que o 3I Atlas se formou em um sistema estelar completamente diferente do nosso. Enquanto astrônomos da NASA e da Agência Espacial Europeia, ESA, tentavam compreender a origem desse visitante cósmico, um evento raro se aproximava. Entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro de 2025, o cometa 3I Atlas poderia cruzar o caminho da nave Europa Clipper, uma sonda projetada para estudar as luas geladas de Júpiter. A trajetória do cometa e da nave indicava que, por um curto período, a Europa Clipper poderia atravessar a cauda iônica do cometa, mergulhando literalmente em um fluxo de partículas carregadas vindas de outro sistema estelar. E isso muda tudo. A humanidade pela primeira vez poderia tocar, ainda que indiretamente, matéria vinda de fora do nosso sistema solar. Imagine, partículas poeira e moléculas que nasceram sob o calor de outro Sol, em uma galáxia longínqua, poderiam atingir sensores humanos pela primeira vez na história. É o tipo de evento que acontece uma vez a cada era cósmica. Os cientistas chamam isso de oportunidade única. Mas há um detalhe que poucos falam. Essa aproximação também traz riscos. Mesmo que mínimos, fragmentos da cauda iônica do 3I Atlas poderiam interferir nos sistemas eletrônicos da sonda. Por isso, a NASA manteve equipes em alerta máximo, ajustando rotas e protocolos de emergência. Um deslize poderia colocar em risco bilhões de dólares e décadas de pesquisa. E é aqui que o mistério se aprofunda, porque ninguém sabe exatamente de onde o 3I Atlas veio. Os modelos astronômicos indicam uma origem fora do sistema solar, mas não apontam com precisão o ponto de partida. Seria de uma estrela morta? Um sistema binário? Ou algo ainda mais antigo, vindo de um espaço entre galáxias? O que sabemos é que esse corpo gelado viajou bilhões de quilômetros, talvez milhões de anos, até cruzar o nosso céu, trazendo consigo segredos sobre a formação de outros mundos, outras estrelas e talvez outras formas de vida. Se você gosta de mistérios do universo, segredos da NASA e fenômenos cósmicos como esse, inscreva-se agora no canal Mistérios e Curiosidades, ative o sininho e deixe o seu like, porque aqui você descobre o que o espaço tenta esconder da humanidade. As equipes da NASA e da ESA estão usando programas avançados de simulação, como o Tallycatcher, para prever o comportamento da cauda do cometa sob o efeito do vento solar. É um trabalho de alta precisão, porque o menor erro pode significar a diferença entre a segurança e a colisão. De acordo com o astrofísico Samuel Grant, do Instituto Meteorológico da Finlândia, o alinhamento entre o Sol, o cometa e a nave Europa Clipper será exato em poucos dias. Se tudo acontecer conforme previsto, a sonda passará por dentro da cauda iônica, um fenômeno que jamais foi observado antes com um cometa interestelar. A missão, originalmente criada para estudar a Europa, a lua de Júpiter coberta de gelo e oceanos subterrâneos, pode agora se tornar o primeiro contato direto da humanidade com matéria interestelar. E isso é mais do que ciência. É história sendo escrita no silêncio do espaço. Comente aqui embaixo. Você acredita que esse encontro entre a NASA e o cometa 3I Atlas pode revelar segredos sobre outras civilizações? Deixe sua opinião.
e compartilhe esse vídeo com quem ama os mistérios do espaço. Juntos, vamos desvendar o desconhecido. Mas o que realmente se esconde dentro do 3I Atlas? Por que sua composição é tão diferente? E o que a NASA teme encontrar na cauda desse cometa vindo de outro mundo? As respostas podem mudar tudo o que conhecemos sobre o cosmos. Enquanto o cometa 3I Atlas se aproximava do Sol, um silêncio tenso tomou conta dos laboratórios da NASA. Nas telas, o brilho azulado do cometa crescia a cada simulação. Os engenheiros da missão Europa Clipper sabiam que estavam diante de algo que o ser humano jamais havia experimentado. Pela primeira vez, uma sonda terrestre poderia atravessar a cauda de um cometa vindo de fora do sistema solar. Para o público, a agência espacial se mantinha otimista, mas nos bastidores, os protocolos de emergência estavam sendo revisados linha por linha. Um erro de cálculo, uma falha mínima, e a cauda iônica do 3I Atlas, composta por partículas carregadas e gases energizados pelo vento solar, poderia causar interferência elétrica nos instrumentos sensíveis da nave. Essa cauda, invisível aos olhos humanos, é um verdadeiro rio de partículas cósmicas, uma corrente que se estende por milhões de quilômetros. Quando o vento solar, que é o fluxo de plasma emitido pelo Sol, atinge o cometa, ele arranca íons do seu núcleo, criando uma espécie de chicote luminoso que se estende no espaço. É essa cauda iônica que agora ameaça cruzar o caminho da Europa Clipper. E o mais surpreendente, essa cauda não é feita apenas de material comum. Os espectrômetros do James Webb Space Telescope detectaram uma proporção altíssima de dióxido de carbono, algo raro entre os cometas do nosso sistema solar. Esse dado, aparentemente técnico, deixou astrônomos de todo o mundo em alerta, porque indica que o 3I Atlas nasceu sob condições completamente diferentes das que formaram os planetas e cometas daqui. Em outras palavras, ele é um mensageiro de outro Sol. Na sede da NASA, em Pasadena, Califórnia, a equipe responsável pela missão Europa Clipper montou um comitê de análise de risco. Os cientistas usaram o programa TaliCatcher, desenvolvido por pesquisadores europeus, para prever o comportamento da cauda iônica. Segundo as simulações, a nave não colidirá diretamente com partículas densas, mas a chance de atravessar o campo magnético do cometa, um fenômeno capaz de gerar pulsos eletrostáticos perigosos. Dentro da nave, sensores de plasma e poeira foram reprogramados para captar qualquer anomalia. Cada leitura, cada vibração, será enviada de volta à Terra em tempo real. A ideia é transformar o risco em oportunidade científica única. Capturar amostras energéticas do cometa 3I Atlas, sem precisar se aproximar fisicamente. Essa ousadia lembra as missões pioneiras dos anos 70, quando sondas como a Voyager e a Pioneer arriscaram tudo para nos mostrar os confins do sistema solar. Mas agora a diferença é gigantesca. Desta vez, o alvo não é um planeta conhecido nem uma lua familiar. É algo que vem do espaço interestelar, de fora de todas as fronteiras conhecidas. Para muitos astrônomos, essa missão marca um novo capítulo na história humana. O primeiro contato indireto com matéria de outro sistema estelar. Mas também levanta uma questão sombria. Se o cometa veio de tão longe, o que o trouxe até aqui? Foi apenas uma coincidência gravitacional? Ou algo mais o guiou? Você acredita que o cometa 3I Atlas pode ser mais do que um simples visitante cósmico? Deixe seu comentário aqui embaixo e diga o que acha que a NASA realmente encontrará na cauda desse cometa. E não esqueça, curta o vídeo e compartilhe com quem também é apaixonado pelos mistérios do universo. As teorias começaram a surgir. Alguns cientistas sugerem que o 3I Atlas pode ser um fragmento de um planeta destruído, ejetado de seu sistema após uma colisão colossal. Outros acreditam que pode carregar moléculas orgânicas primordiais, os mesmos ingredientes que deram origem à vida na Terra. E há ainda os que preferem não descartar a hipótese de que cometas interestelares possam transportar informações biológicas, uma ideia conhecida como panspermia cósmica. Se isso for verdade, o 3I Atlas não seria apenas um mensageiro de outro mundo, mas um portador das sementes da vida. E o fato de estar cruzando nosso sistema solar agora pode ser mais do que coincidência. Nas últimas décadas, apenas 2 cometas interestelares foram confirmados antes dele. Oumuamua, detectado em 2017, e 2I Borisov,
em 2019. Mas o 13 Atlas é diferente, mais brilhante, mais volátil e com uma composição química que desafia todos os modelos conhecidos. Alguns astrônomos chegaram a chamá-lo de mensageiro do gelo eterno, uma cápsula do tempo que guarda o segredo da criação estelar. Enquanto a sonda Europa Clipper se prepara para o possível encontro, observatórios de todo o mundo apontam seus instrumentos para o cometa. Telescópios no Chile, no Havaí, na Espanha e até mesmo amadores no Brasil tentam captar o brilho do visitante interestelar. A cada imagem, novas perguntas surgem. Por que esse cometa emite tanto dióxido de carbono? Por que sua cauda parece mais extensa do que a de qualquer outro? E o que exatamente ele esconde sob sua crosta gelada? Para a NASA, o perigo é real, mas o potencial científico é ainda maior. Os engenheiros sabem que qualquer leitura feita durante a travessia da cauda iônica pode revelar segredos sobre a formação de sistemas planetários além do Sol. E talvez pela primeira vez tenhamos dados concretos sobre a química e a física de mundos alienígenas. Em um comunicado recente, um dos líderes da missão, o pesquisador Geraint Jones da ESA, afirmou: "Amostrar a cauda de um cometa interestelar é o mais próximo que podemos chegar de tocar outro sistema estelar. É uma janela para o desconhecido." Essas palavras ecoaram como um chamado para toda a comunidade científica. O espaço, mais uma vez, está prestes a revelar um de seus segredos mais antigos. E enquanto a humanidade observa de longe, uma pequena nave solitária do tamanho de um ônibus viaja silenciosa em direção a um encontro que pode mudar tudo o que sabemos sobre o universo. O espaço parece silencioso, mas nunca está vazio. Cada centelha, cada partícula, cada fragmento de poeira cósmica guarda uma história. E agora, todas as atenções do planeta estão voltadas para um viajante gelado vindo do abismo, o cometa 3I Atlas. Enquanto a Europa Clipper avança em sua jornada, os sensores da nave registram pequenas flutuações nos campos magnéticos e variações na densidade de partículas, sinais que indicam que ela está de fato atravessando a borda da cauda iônica do cometa. Um evento sem precedentes. Um instante em que a humanidade toca, ainda que por um fio invisível, a matéria de outro sistema estelar. Na Terra, cientistas acompanham cada segundo. As leituras enviadas pela nave revelam partículas carregadas de energia e uma quantidade inesperada de compostos orgânicos, moléculas que jamais haviam sido detectadas tão longe do Sol. E o mais intrigante, algumas delas lembram as que formaram os blocos básicos da vida na Terra. Isso reacendeu uma das teorias mais controversas da astronomia moderna, a panspermia cósmica, a ideia de que a vida pode ter se espalhado pelo universo através de cometas e meteoros. Se o 3I Atlas carrega esses compostos, significa que talvez a vida na Terra não tenha começado aqui. Talvez sejamos todos filhos de um pó estelar, viajantes de um outro Sol. Mas há mais. Durante a aproximação, instrumentos ópticos da Europa Clipper detectaram emissões luminosas incomuns no interior da cauda. Pequenos pulsos azuis, quase imperceptíveis, como se algo reagisse à presença da sonda. Inicialmente, pensou-se em reflexos solares ou interferência do campo magnético. Mas à medida que o cometa se aproximava do periélio, o ponto mais próximo do Sol, os pulsos se intensificaram. Os cientistas ainda não sabem explicar. Alguns falam em descargas de plasma, outros em interações com o vento solar. Mas uma pergunta paira no ar. E se o 3I Atlas estiver emitindo algum tipo de sinal natural, uma vibração que não compreendemos? No laboratório de Pasadena, uma pesquisadora resumiu: talvez não seja uma mensagem. Talvez seja apenas o som do universo respirando. Essas palavras ecoaram pelo mundo, porque no fundo, todos sentem que algo maior está acontecendo. A cada nova descoberta, o cometa 3I Atlas deixa de ser apenas um corpo celeste e se transforma em um símbolo de tudo o que ainda não compreendemos. Os dados coletados pela Europa Clipper agora passam por análise em supercomputadores da NASA e da ESA. O objetivo é entender a composição exata da poeira, dos íons e do plasma detectados. Mas o que já se sabe é suficiente para abalar o que pensávamos sobre a origem da vida e do próprio sistema solar. Astrônomos afirmam que os materiais observados na cauda do cometa são diferentes de tudo o que existe aqui.
partículas com assinaturas químicas jamais vistas antes, formadas sob temperaturas e pressões que não existem no nosso sistema planetário. Isso confirma. O 13 Atlas veio mesmo de fora. Um verdadeiro viajante interestelar que atravessou fronteiras cósmicas para chegar até nós. E o que isso significa? Significa que agora temos diante dos nossos olhos a prova de que há muito mais mundos lá fora, cada um com sua própria história, seus próprios elementos e talvez suas próprias formas de vida. Se você chegou até aqui, é porque também sente o chamado do desconhecido. Então não perca tempo. Inscreva-se agora no canal Mistérios e Curiosidades, ative o sininho e deixe o seu comentário. O que você acha que realmente existe além do nosso sistema solar? Será que o 13 Atlas é apenas um mensageiro ou um aviso vindo das estrelas? Enquanto isso, a Europa Clipper continua sua missão, viajando pelo espaço profundo. Atrás dela, partículas do cometa ainda flutuam, dançando na escuridão. E lá longe, em um ponto invisível do cosmos, talvez outro cometa interestelar já esteja a caminho. Outro mensageiro, cruzando o infinito em direção ao nosso Sol. O universo nunca para. Ele observa, gira, se transforma. E nós, pequenos fragmentos conscientes dessa imensidão, continuamos tentando decifrar os seus segredos. Porque cada cometa, cada estrela, cada luz que brilha no céu noturno pode ser a lembrança de um outro lugar, um eco de civilizações que talvez já existiram ou o presságio do que ainda está por vir. Este foi mais um mistério revelado pelo canal Mistérios e Curiosidades, o lugar onde o desconhecido encontra a verdade. Curta, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam os segredos do universo. E lembre-se, o céu pode parecer distante, mas o próximo mistério pode estar passando agora bem acima da sua cabeça.